Mas vamos lá, pegando o gancho aqui, a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia estão criticando a pesquisa, né, no público médico, né? A gente teve internacionalmente um cara que trabalha com comédia, falando sobre os custos, sobre o que vale a pena, sobre benefícios, sobre coisas negativas. E eu vou jogar você contra a parede aqui, né? Vale a pena para o ortopedista brasileiro fazer pesquisa? Interrogação. Bom, Noel, pergunta difícil, me jogou na parede, porque a primeira coisa, cara, é se você gosta. Isso te dá prazer? Isso é uma coisa que te dá prazer? Então, se não te dá prazer, talvez não seja o caminho. Mas tem muita gente que tem prazer em fazer isso, né? Então, é um ponto a se pensar. Uma outra coisa, Noel, é que, assim, o artigo em si, publicado, e capítulo de livro, e livro, etc., ele não vai converter em dinheiro para você. Ele não vai converter em uma moeda, em alguma coisa que você possa utilizar nesse sentido. Em linhas gerais, ele não vai te dar o dinheiro, o artigo. Mas o seu capital intelectual, sim. E se tem uma das coisas no meio médico em que a gente não tem ainda tanta tabela de remuneração, é no seu capital intelectual, que é onde o médico aproveita muito pouco. O médico aproveita muito pouco. Hoje, para você ter um parecer de um bom advogado, vocês sabem quanto custa um parecer de um bom advogado. Um parecer de um bom médico para um determinado implante ou para alguma coisa, o médico não se valoriza muito. Mas é nos seus artigos, nas suas publicações, na influência que você tem, que a sua opinião tem sobre as outras pessoas, que o seu capital intelectual é medido. Então, eu acho que é um caminho a ser aproveitado nesse sentido, sabe, Noel? Eu acho que vale a pena, sim. Vale em todos os sentidos. Pelo lado lúdico da coisa, pelo prazer, por saber que você vai estar ajudando outras pessoas e o seu nome vai chegar onde você nunca imaginou que pudesse chegar, e também porque isso vai te trazer um benefício indireto, que é essa questão que eu falei para vocês do capital intelectual, que eu acho que vale a pena. Bem legal essa consideração, Robinho, mas uma coisa que me passou pela cabeça, você não acha que talvez você tenha um lado da gente como médico, como ortopedista, não saber aproveitar um pouco, talvez, uma possibilidade de ganho, sim, real e mais direta? E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu lembro quando eu fiquei nos Estados Unidos lá com o Mark Philippon em 2010, ele é um cara que publica muito sobre artroscopia de quadril e tal, e Sim. daí quando o paciente vinha assim com umas dúvidas bem específicas assim de consultório, né? Ah, mas qual a chance de eu precisar reoperar artroscopia de quadril, qual a chance de eu precisar fazer uma prótese de quadril? Eu achava interessante que a secretária dele tinha alguns artigos dele impressos, e ele mostrava assim, ó, no meu artigo impresso aqui, na revista tal, há 2 anos atrás, meu índice de recuperação é X. Então, é diferente você falar para o paciente, ó, a literatura fala isso e falar, meus resultados falam isso, entendeu? Então, uma coisa que eu achei que ele conseguiu capitalizar isso. E outra coisa que aconteceu comigo, que eu achei interessante, até se for da questão internacional e tal, eu tenho um artigo publicado de um relato de caso, que é uma das coisas que você citou, de uma lesão de tendão de psoas, que é uma coisa bem rara em atleta, e esse ano eu recebi um e-mail de um cara da Suíça, que ele teve uma lesão parecida, ele procurou um médico de lá da Suíça, que não sabia muito, nunca tinha visto a lesão, de hoje em dia, né, o cara botou no Google tal, achou meu artigo, achou meu e-mail, me mandou e fez praticamente uma consulta. Eu não consegui cobrar, ter sido uma boa cobrar em franco suíço, mas acabei achando que não ia dar certo, mas então eu fico pensando se de repente não tem uma possibilidade, eu sei que não é o lado financeiro aqui do Muito Além do Gesso, eu acho que tem uma Uhum. possibilidade aqui talvez de explorar isso que a gente não faz. O que você acha? Ô, Leandro, antes Concordo. do Robinho responder, só de Ah. câmbio, cara, de frango suíço já ia ter dado o mês inteiro, meu, do jeito Ó, que o real tá ruim, meu. Fica a primeira dica aqui. Ô, Leandro, acho que você tocou num assunto muito importante, cara, porque eu concordo com você em gênero, número e grau. E os americanos fazem isso muito bem, né? Até porque, assim, eles são organizados para criar um time. E você trabalhou com o Filipão, uma das pessoas, talvez o número um mesmo da artroscopia do quadril no mundo, pessoa reconhecida no mundo inteiro. E o Filipão tem um time, né? Existe uma cadeia de hierarquização e ele é o topo dessa cadeia, mas existe um mecanismo de retroalimentação
e um mecanismo de alimentação de dados aí que é uma coisa absurda. Então, ele consegue mostrar os dados de uma forma organizada, não ofensiva, porque todo mundo que vai procurar o Filipon já sabe quem é o Filipon. Ele não precisa de se mostrar para ninguém. E ele simplesmente aperta um botão, porque ele vai ter pessoas do nível do Leandro, pessoas do nível de outros brilhantes brasileiros que passaram lá pelo serviço dele, e alimentando todos esses trabalhos. Eu acho que o pessoal de lá faz isso muito bem, o pessoal do Special Surgery faz isso muito bem, a André já esteve lá, né? Vocês já estiveram lá e eles fazem isso muito bem, se vendem bem. Eu acho que isso é ético, isso é oportuno e isso é real. Ninguém está inventando um número ali, pelo menos é o que a gente espera. Ninguém vai estar inventando nada, e, né, em termos de ética, eu acredito que isso seja extremamente válido e é uma oportunidade, sim, de aproveitar. Acho que até defender um pouquinho a ciência, né? Uma colocação que eu queria até trazer para o Robinho, né? Você vê que ele citou um artigo em português que teve um uso diferente do imaginado, mas teve um uso para outras pessoas. Você vê que alguns relatos de caso que foram citados podem ajudar outros pacientes e outros médicos. Mas até falando um pouquinho nessa coisa da remuneração versus ciência, né? Quando a gente vai num congresso, muitas vezes você tem, sei lá, vou chutar um número, 500, 600, 700 mil pessoas numa plateia e um cara falando no palco. De certa maneira, a ciência talvez seja uma das melhores maneiras de você virar uma autoridade no assunto. A construção de uma carreira no seu meio. E você vê que, geralmente, quem está no palco tem uma boa ciência associada. Então, eu acho que, assim, até falando de cirurgiões jovens de destaque como o Robinho, né? Assim, a quantidade de aulas e tudo mais, eu vejo que isso está completamente atrelado ao que você produz de ciência. Você pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se você estiver escondido num hospital sem repercussão e sem ciência, você acha que você tem a mesma repercussão, Robinho? André, não, eu acho que é um conjunto. Não adianta você também se dedicar extremamente à ciência e esquecer as outras áreas, esquecer a assistência, esquecer que você tem que ser importante para o seu hospital. Você tem que ser importante para o seu hospital. Não adianta você ser o professor que publica mais que todo mundo, a pessoa convidada para falar em todo lugar, se dentro do seu hospital você não é importante, entendeu? Você tem que entender um pouco de gestão, né? Não precisa ser do nível de vocês, do André que está lá, né, administrando o Einstein, mas alguma coisinha você tem que saber por onde ir. Não adianta só se dedicar a uma área. Quem faz só assistência, eu acho que não consegue chegar num nível alto. Quem faz só ciência também não. Se você fizer só a gestão também, aí você tem que escolher o caminho da gestão. O ideal é saber dosar isso aí e aquela que você tem mais afinidade, que você dedique a ela. Mas todas as áreas são importantes, né, André? Eu não sei.